Vamos aqui mais um videozinho comentando comentários naqueles vídeos anteriores que eu fiz. E esse vídeo tem o condão de mostrar a qualidade ou falta dela nos comentários e objeções protestantes nos vídeos que eu fiz. Olha só o que a Regi alguma coisa falou aqui, ó. É que essa história de que fiéis que saem da igreja é porque nunca foram católicos é uma bomba que cai no próprio colo da igreja. De quem é a culpa do fiel não ser devidamente catequizado? Catequizado acho que é com Z, mas tudo bem. Eu também falando ali no celular às vezes sai alguma coisa que eu não quis dizer, né? Leitura e sai leitora, coisa do tipo. Só pode ser dar igreja, que não acompanhou. Eu dependi da igreja me ensinar ou eu fui atrás? Quanto que você foi atrás? Eu acho que essa aqui está falando que fez o caminho oposto, saiu do catolicismo agora protestante. Quanto que você foi atrás? Participou de grupo de reflexão? Participou de movimentos? Ou você era daquela católica que ia na missa e uma vez por ano só? Não confessava, não participava dos sacramentos? O quanto que você foi atrás? Colocar a culpa nas costas da igreja e você, o que você podia fazer e não fez? Mais um no banco. E pelo jeito continua a mesma coisa. Temos dezenas de padres influenciadores que ao invés de ensinar, perdem tempo insuflando o ódio pelos protestantes. É disso que vivem os protestantes, de insuflar o ódio contra a igreja. Dá uma olhada em qualquer Augusto Nicodemos, Lucas Banzoli, que é lá do Dois Dedos de Teologia, qualquer canal. Dá uma olhada na lista de vídeos, não precisa nem ver a pregação deles inteira. Olha a lista de vídeos, o título. Eles vivem de falar mal da Igreja Católica. Aquele lá que é adventista, esqueci o nome dele, o Rodrigo alguma coisa. Eles vivem de falar mal da Igreja Católica. Aqui lá na Mira da Verdade, se eu não me engano, também são adventistas. Vivem de falar mal da Igreja Católica. E como que a gente vai falar da igreja e não se defender desses ataques? São poucos que levam a obra de Deus a sério, por isso que igrejas são desse jeito. As igrejas, vírgula, fala da tua. Que a igreja católica só está se defendendo. Mano, você é judeu? Fala de Jesus Cristo para um judeu. Tô falando. Várias vezes, inclusive. Se eu encontro um judeu para conversar, eu falo de Jesus para eles. Reveja o vídeo e tem que perceber que eu não estou tentando me valer da autoridade externa. Eles estão falando que eu estou usando a autoridade dos judeus para fundamentar a fé católica. Eu vejo os vídeos e vejo que estou fazendo isso mesmo. O mundo já está difícil, você arruma mais confusão. Olha o Oriente Médio, conflito religioso e o que causa. O protestante chama a igreja católica de idólatra, pagã, prostituta, e eu que estou arrumando confusão? Será que é obrigação do bom cristão apanhar sem se defender? Defender a si mesmo é uma prerrogativa. Você pode ou não se defender. Pode até virar outra face, mas defender a família, igreja, aqueles que estão sob os seus cuidados é mais do que uma obrigação. É uma grave obrigação. Nunca chame seu próximo de lixo. Estou falando de heresia, não de pessoas. Os judeus pedem aos justos que rezem por ele, seu nome. Acho que é em seu nome. Pastor da igreja ora por mim. Eu vejo o pastor como um homem justo. Nem por isso eu vou adorar o pastor. Pegar uma foto dele e acender vela, fazer pedido. Fazer pedido você faz sim. Você faz pedido pro seu pastor sim. Nem vem falar que não, porque sim. Pede para rezar por você. E nem nós adoramos os santos. Aqui me pergunta onde está na Bíblia que é para adorar as imagens, pergunta onde está nos documentos da igreja que fala que é para adorar os santos ou a imagem dos santos. Os judeus só não têm fotos e não acendem vela. Eles acendem vela sim, eles têm aquela, acho que é menorá, né, que é aquele candelabro lá com umas, sei lá quantas velas que tem. Sinal da vela, é que eu estou explicando o sinal da vela e o sinal das imagens também, mas é assim,
em suma, o judaísmo, ele está sempre assombrado pelo passado dele de culto a deuses pagãos, né? Eles tinham ali culto a vários deuses, inclusive deuses cananeus, inclusive deuses egípcios, e o próprio Salomão também acabou prestando culto lá a uma deusa pagã dos cananeus lá, que meio que se apaixonou por uma mulher lá e acabou adotando algumas práticas heréticas lá também. Mas a Igreja Católica já nasceu monoteísta, né? Aqui na Nova e Eterna Aliança nós já nascemos monoteístas, nós já nascemos com uma infusão do Espírito Santo e com o magistério da Igreja que não deixa e não aceita e não concorda e combate o politeísmo. Então nós já nascemos monoteístas e não temos esses fantasmas do passado nos atormentando. Então, não vou dizer que é simplesmente diferente, porque não é só uma questão quantitativa, é uma questão de qualidade. O catolicismo nasceu de um povo já culto, de um povo já instruído, de um povo já conhecedor da verdade. E não de um povo lá que foi tirado do meio do deserto, lá dos montes da região do Cáucaso, né? Foi tirado lá da região do Cáucaso e era um povo ignorante, pastoril e que meio que não era dado essas questões de doutrina, teologia e tudo mais. Esses estudos foi nascer conforme a religião ia se apegando nos costumes e nas práticas das pessoas. Aí eu falo aqui que antes do século VII, com o advento do Islã, não existia nenhuma grande oposição à utilização da arte sacra e imagens, tanto pictóricas quanto esculturas. Inclusive, sempre se atribui São Lucas Evangelista que além de ser historiador e médico, também era um excelente pintor e escultor. Pintura do quadro Nossa Senhora de Jerusalém é dele, né? Você realmente tem capacidade de conhecimento para falar em nome dos judeus? Ou você pesquisou na internet agora para contrariar apenas? Dei uma pesquisada no tema em algum site. Não deu, né? Dei uma pesquisada no tema em algum site judaico. É que sou eu também falando. Carlos André Perini sou eu, católico verso também. Eu estou perguntando pro Washington se ele está falando em nome dos judeus, se ele conhece mesmo isso ou pesquisou ali só para Beto qualquer coisa. KKKKKKKKKK. Que eu respondo. Como que eu vou debater com um cara desse? Debater com uma hiena. Senhor é seguidor de Lutero ou de Calvino? E protestante em qual denominação? Esse que eu não apaguei o nome dele porque Keller é seguidor aqui do grupo. Nenhum dos dois, nem o Papa, só Jesus. Você segue as vozes da tua cabeça, isso sim. Quem fala que só segue a Jesus, não segue Calvino, não segue ninguém, só segue a Bíblia. Você segue a tua interpretação pessoal da Bíblia. Você é um idólatra. Que você construiu um Deus com as suas próprias mãos e com o seu próprio conhecimento, e é esse Deus de conveniência que você adora. É um Deus que só vai aceitar o que você faz, nunca vai te contrariar, porque é um fruto da tua concupiscência, é um fruto da tua cabeça. Assim, que as almas sem salvação estão no lugar de tormento. Eu também acredito nisso. E tanto que na palavra do Lázaro e Rico Pulão, a prece do rico não foi ouvida porque ele estava no inferno, né? Agora que vem a parte boa. Nossa, eu amo essa parte aqui. Intercessão dos santos, quem ensinou isso? Os romanos, porque a igreja primitiva sabe que tudo que se pede a Deus no nome santo do Senhor Jesus e nome santo do Senhor
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Claro, os romanos, Macabeu, Judas Macabeu, morreu 133, acho que 133 anos antes de iniciar o Império Romano. Aí, antes de começar o Império Romano, Judas já estava adotando as práticas pagãs do Império Romano. Cara, fala sério, né? Anacronismo isso. O Império Romano antes disso já estava ensinando isso para os macabeus. Baruque, Enoque. Também tem Baruque e Enoque, o livro de Enoque lá. E outros livros lá de mais de 100 anos antes de Cristo, né? Comeu barriga, cometeu erro histórico por pura falta de conhecimento histórico. User, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Perdido. Sou fácil de encontrar, não tô perdido. Uso meu nome completo nos vídeos, mostro minha cara nos vídeos. Já você tá perdido, não pode ser encontrado. User, copiei o nome dele lá. Isso nem é nome de gente. Deus nos reconciliou com ele através de Jesus Cristo. Segundo Coríntios 5, versículo 18. Na seita romana, a reconciliação é através de purgatório inexistente. A crença no purgatório é anterior à crença no inferno. Então, qualquer um que atribua à própria Igreja Católica a criação do purgatório está cometendo um erro histórico. Porque isso daí é tradição judaica aceita pelos cristãos, tanto que lá em 1 Coríntios 3, 15, se eu não me engano, vai falar exatamente do purgatório. Então, acho que é pro versículo 15, minha Bíblia não está aqui perto, mas é isso daí. Então, e não é através do purgatório que existe a reconciliação. Se não houver a reconciliação, não existe purgatório. Você vai direto para o inferno. A reconciliação se dá através do firme propósito de não mais pecar. Você tem que fazer um exame sincero de consciência, o firme propósito de não mais pecar e confessar os seus pecados. É dessa forma que se dá a reconciliação. Através de perdão de padres pecadores, quando as pessoas vinham de longe para confessar com os apóstolos não eram pecadores não, né? Eles não eram comedores de feijão, pecadores igual a você não, né? Então, 1 João capítulo 1, versículo de 7 a 10, através de água benta. A água benta é sacramental e a bênção sobre objetos também acontecia na antiga aliança, né? Tanto que o próprio Paulo, até lenços que estavam em contato com Paulo, curava pessoas doentes e tudo mais. Rezar para mortos, rezar para os mortos, está lá Macabeus também, segundo Macabeus, fez sacrifício para aqueles que foram encontrados lá com imagens pagãs embaixo do manto. Através de boas obras, exato, na carta de Tiago ele fala que a fé sem obras não serve para nada. Por quê? Porque até os demônios creem. Eles temem e tremem. Até os demônios acreditam. Então não é vantagem nenhuma acreditar se não tiver boas obras. Através de indulgências. A indulgência é quando você pede para que as consequências do seu pecado não aconteçam. Quando você faz um ato de misericórdia, como uma oração ao Papa, tem lá tipo uma receitinha de bolo para você fazer para conseguir indulgência. Inclusive, o Papa Urbano IV, se eu não me engano, lá na época de Lutero mesmo, ele já tinha condenado a excomunhão, qualquer um que vendesse indulgência. Qualquer um que vendesse indulgência. Não precisava de Lutero para isso, não, porque o Papa já tinha resolvido. Através da Grande Babilônia. Dá uma olhada direitinho lá nos versículos paralelos e nas notas de rodapé. Pega uma boa Bíblia católica ali, Bíblia de Ave Maria, Bíblia de Jerusalém, e dá uma olhada o que é a Grande Babilônia.
Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. 2 ou 3 de quem? Porque eu estou falando tudo, né? A qualquer um reunido, ou alguns dos apóstolos. Jesus Cristo estava falando, onde 2 ou 3 de vocês, apóstolos. E não qualquer Zé Bundão igual você. E não qualquer ignorante em matéria de Bíblia, em matéria de teologia, em matéria de história da igreja, que nunca fez um esforço hermenêutico sincero para interpretar a Bíblia. Confesso que esse vídeo me deixou confusa. Aqui é a confusa, vamos lá. Igreja Católica comparando ela com o judaísmo? Não, nunca fiz isso. Afirmando que a Igreja Católica está certa em algumas crenças porque os judeus creem assim? Não, é porque os cristãos primitivos acreditavam assim. Cristo revela que veio para os judeus e esses não o receberam. Mas ele foi judeu até o último dia da vida dele. E foi um judeu piedoso e irrepreensível do ponto de vista da lei. Eles o condenaram à morte. O cristianismo é construído a partir do judeu convertido a Cristo. Por isso que as pessoas falam que os judeus não aceitaram Jesus. Que judeu não aceitou Jesus? Acho que só o Sinédrio lá, porque só naquela pregação de Pedro, lá em Pentecostes, acho que teve uns 3 mil que se converteu lá, né? Então, que os judeus recusaram, mas 3 mil se converteu ali. Então, menos, né? Vamos ter uma percepção da realidade, essa realidade maniqueísta, dualista, sei lá, parece Brasil e Argentina. Não, os judeus creram, os judeus aceitaram Jesus. Tanto que hoje em dia só a Igreja Católica tem acho que 1 bilhão, 200 e tantos milhões de pessoas e os judeus é só 15 milhões de pessoas. Será que os judeus não aceitaram Jesus? Eu acho que ficou só um restinho ali que não aceitou, né? Sua fé com a fé judia. E eu acho que essas questões de comparar religião não leva a nada mesmo. Mas só que não tem outro jeito. Você entender alguns aspectos ali da própria fé sem fazer esse esforço. Esse vídeo é muito confuso. Se não for para comparar nossa fé com a fé judaica, então Jesus Cristo não está certo de falar que ele veio cumprir a lei. Lei de quem? Lei dos judeus. Então não está certo todo o aspecto sacrificial de Cristo, que é um exemplo, ou exemplo não, era exemplo, o sacrifício de animais, e principalmente de cordeiros, né? Por que foi usado um cordeiro e não outro animal qualquer? Desde ali de Abraão, não estou falando lá no Egito não, estou falando desde Abraão. Por que foi usado o cordeiro, exatamente o cordeiro e não outro animal qualquer para sacrifício? Então, tem que estudar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? E culpa que eu tenho que a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, foi escrito inteiramente por judeus, né? E para judeus também. Acho que você está enganado. O Antigo Testamento foi exclusivo para os judeus. Não, o Antigo Testamento serve para nós também. O Novo Testamento veio com uma nova revelação, veio com nova aliança. A revelação veio desde Abraão e a mesma revelação até João morrer. Que, sendo rejeitado pelos judeus, foi então entregue a todos, com crase todos, esquece. A todos aqueles que nela crerem. Nela quem? Acho que é a nova revelação, né? Tanto que temos 3 evangelhos sinóticos, um para a conversão dos gregos, um para a conversão dos judeus e um para os gentios. Todos com a mesma mensagem, mas com linguagem diferente. Alguns evangelhos têm coisas exclusivas, não tem a mesma mensagem. Meio diferente ali um evangelho do outro. Cada um tem um carisma específico. E parece que tem uma gatinha querendo entrar aqui em casa. Cadê a gatinha? Tá. Então, tem os 3 sinóticos, né? Olha a gatinha linda. Os 3 evangelhos sinóticos é Mateus, Marcos, Lucas. E João não é sinótico porque tem uma mensagem inteiramente nova ali na mensagem, né?
para a conversão dos judeus, gentios, linguagem diferente. Todos esses crentes, quando se converteram, nasceram de novo, foram libertos de suas antigas crenças, mais ou menos. Algumas práticas, a lei, agora crenças não. Jesus Cristo já tinha se revelado desde o livro de Eclesiástico, livro de Baruque. Você vai encontrar Jesus lá, né? Muitos evangélicos saem da igrejas cristãs, ditas cristãs, e abraçam o Islã, abraçam o próprio judaísmo, caem no ateísmo, por quê? Porque tiraram o Baruque, tiraram o Eclesiástico da Bíblia, aí o Jesus Cristo acaba sendo uma carta bêbada no baralho ali. Então só vai entender Jesus Cristo mesmo com os deuterocanônicos. Jesus os apóstolos usavam as leis e crenças judaicas para mostrar que ele trazia novidades nessas leis e crenças. Ele trouxe o cumprimento. Como assim novidade? A lei, os profetas e os outros livros, o Torá, Ketuvim, Nevim, Ketuvim, a Tanakh, ela trazia sinais e que Jesus veio e foi o cumprimento desses sinais. Não é uma coisa nova, não é novidade. Se afirma que os pais apostólicos inventaram, palavra sua, não minha, o purgatório. Opa! O purgatório. Cadê? Porque ainda estavam presos às crenças judaicas. Eu não disse isso. Eu falei que a crença no purgatório anterior é a crença no inferno. E não foi os pais apostólicos que inventaram. Depois eu até vou jogar inventar ali para ver se eu encontro isso aí, mas eu não escrevi que eles inventaram, porque ainda estavam presos às crenças judaicas. Isso só vem provar que, o contrário dos apóstolos, eles não estavam totalmente convertidos. Ao contrário dos apóstolos, eles não estavam... Cara, estava totalmente convertido sim. Inclusive, Paulo ali no 1 Coríntios fala muito do purgatório. Jesus Cristo fala do purgatório. Pelo menos nesse vídeo eu não vi você fazer uso de sociologia, crítica literária, exegese ou hermenêutica. Eu tô, dependendo do vídeo, eu faço uma coisa de cada vez. Aí no outro vídeo eu pego e ligo uma coisa com a outra. Mas só que a sociologia eu fiz sim, porque o povo da época acreditava no purgatório e pedia intercessão dos santos e rezava pelos mortos. Inclusive oferecendo sacrifício pelos mortos, para que eles alcançassem a salvação mais rápido. Eles faziam o Kadish, que é um louvor a Deus para que antecipe a passagem deles do purgatório para a salvação eterna. Então isso daí é sociologia, as crenças e hábitos e costumes da época. Eu falei sim. Crítica literária é entender o sentido das palavras, a busca do sentido das palavras, para com essa busca do sentido primeiro das palavras, fazer uma correta exegese e hermenêutica. Exegese é aprofundar o sentido das palavras e hermenêutica comparar várias partes da Bíblia. Então, quando Paulo está falando lá em 1 Coríntios 3,15 de passar de alguma forma pelo fogo, está falando do purgatório. Por quê? Porque tem uma hermenêutica em cima do livro de Macabeus, uma hermenêutica em cima do livro de Baruque, que você não está fazendo direito. Para mim, o cerne desse confuso vídeo foi mesmo o ataque grosseiro a outras religiões. Não, foi a defesa da Igreja Católica. Mais confusão do que esclarecimento. Claro, vocês não entendem o que eu estou falando. Ó, parece que as leis continuam as mesmas. Jesus veio abolir a lei? O Jesus falou que passará céu e terra sem que passe um só Yod, um só J. Aí tem uns otários que falam que não, o nome não era Jesus, era Yahoshua, porque não existe J no hebraico. Aí vem Jesus e fala, não passará um só J. Então, esses caras sabem de tudo, né?
era um reformador. Não era reformador. Ele não tirou a validade das leis, mas as reformou. Jesus Cristo cumpriu. Se eu falo que o Messias vai ser assim, assim, assado, e Jesus Cristo vem como essa pessoa assim, assim, assado, igual falavam os profetas, então Jesus cumpriu a lei. Ele não reformou. Trazendo para dentro delas seu ministério de amor para que a nova igreja que se formava tivesse mais comunhão entre os irmãos e mais compaixão para os de fora. Na verdade, ele falou, e de pregar o evangelho a toda criatura, né? Para converter todos como discípulos de Deus, de Jesus. Mas eu vos digo que todo aquele que se ira contra seu irmão será sujeito ao julgamento, e quem chamar seu irmão raca estará sujeito ao julgamento do sinédrio, e quem lhe chamar tolo estará sujeito à guiena de fogo. Tendes ouvido o que foi dito, amarás teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, digo, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Eu pergunto para você, é legal ficar apontando isso aqui para os outros, mas você está fazendo isso? Comigo? Você está fazendo isso comigo? Olha só. Tem aquelas lá, né? Perdido. Tem outro xingamento por aí. Aí eu pergunto, você está fazendo isso? Ah, gatinha arteira. Cadê? Gatinha arteira. O meu... Tem uma bebida em cima da geladeira lá, que não sei porque que ela esquenta e acaba estourando, a tampinha acaba saindo voando. Opa. É porque você não tem capacidade de entender. Então, se algo como estou tentando interpretar o texto bíblico com a cabeça do povo da época não for suficiente para te esclarecer, joga a toalha. Isso é caso perdido. Você está totalmente errado. Jesus não desobedeceu nenhuma lei. Jesus veio para ser o rei que os judeus queriam. Tanto o rei que os saduceus queriam, quanto o rei que os fariseus e os outros queriam. Tanto o rei sofredor de Isaías, quanto o rei guerreiro que unificaria ali restauraria o reino de Israel, como queriam também os saduceus. Tanto que ele tinha um bom trânsito ali perante os... como é que chama? Os romanos. A César o que é de César, mais vale o templo do que o tesouro que está no templo. Ele tinha ali um bom trânsito, ele teria um bom trânsito ali junto perante os romanos, não fosse crucificado e jogado pro... e esquecido, né, pelos judeus. Mas ele seria o rei que reunificaria ali, que restauraria o reino de Israel, e seria o Messias. No entanto, eles não aceitaram. Irrepreensível do ponto de vista da lei, mas como disse Paulo, e curiosamente essa é a interpretação judaica hoje em dia, a lei foi como que um pedagogo. Usando seu próprio exemplo, a cananeia, qual seria a atitude de um judeu diante do pedido? Negar, não é? Jesus atendeu o pedido, indo contra a lei. Não. Atender, ajudar um estrangeiro é parte da lei judaica. Jesus curou no sábado. Não existe uma lei que seja válida quando é para salvar uma vida. A lei judaica manda que você profane o sábado para salvar uma vida. Jesus se aproximava e curava leprosos. Por várias vezes ele transgrediu leis vigentes. Salvar a vida, curar alguém não é transgredir a lei, mesmo em sábado. Sempre como exemplo explicando por quê. Ele teve que ensinar isso aos apóstolos. E quando Pedro não queria ir à casa de Cornélio, ou quando ele tirou da lei a circuncisão. Isso daqui foram os apóstolos. Jesus Cristo, ele cumpriu a lei, tanto que ele foi circuncidado e foi irrepreensível do ponto de vista da lei. Aí depois, os pagãos que entraram no cristianismo, o Paulo falou, não precisa circuncidar.
Não é que não pode, não precisa. Se você quiser circuncidar, circuncida, ué. Só faz bem para a saúde. Quem afirmou que Jesus não descumpriu a lei foi você. E ele não descumpriu mesmo. Eu só te mostrei que ele modificou as leis. Ele não modificou nada. Todos aqueles, em tese, que Jesus descumpriu a lei, negativo. Ele estava exatamente nas exceções que os próprios judeus aceitavam. Que até os cananeus samaritanos que tivessem disposto à conversão seriam aceitos na família de Deus. Se não me engano, os fariseus também, eles gostavam muito de fazer prosélitos, né? Tem uma parte que eu queria muito ver aqui. Então deixemos o judaísmo para quem entende. KKK. Deixa comigo que eu me viro razoavelmente bem aqui. Embora eu nunca disse que Jesus descumpriu a lei, disse que modificou, disse que desobedeceu a lei sim, quando falou da Cananeia, mas não desobedeceu. Falou que desobedeceu sim quando curou em dia de sábado, mas não desobedeceu. Mas, plagiando o professor Eduardo Faria, encontrei um versículo que nunca vi. Brincadeirinha. Falando sobre minha seita. Percebi que a mulher cananeia também era mãe. Ela fez pedido a Jesus e ele atendeu, igual a Maria. Igualzinho, idêntico. Maria falou, eles não têm vinho. O que eu tenho a ver com isso? Jesus falou, minha hora ainda não chegou. O que eu vou fazer que eu tenho a ver com isso? Maria nem pediu. Maria não pediu. Maria chegou para os serventes e falou, faça tudo o que ele vos disser. Quando que Maria pediu? Quando que Maria clamou? Quando que Maria pediu alguma coisa? Maria não pediu, não. Maria mandou. E Jesus obedeceu. Porque a parte do honrar pai e mãe se aplica a Jesus também. Então, ele é 100% Deus? Mas é 100% homem também. Homem nascido de Maria e acabou o quê? Obedecendo. A mulher cananeia, Jesus falou, olha, é justo tirar da mesa dos filhos para dar para os cães? Jesus Cristo falou, é justo tirar da mesa do meu povo eleito para dar alguma coisa para você, sua cadela? Foi isso que Jesus falou para a cananeia. E a cananeia falou, sim, mas os cães também se alimentam das migalhas que caem da mesa. Ou seja, o que eu estou querendo não é uma grande coisa, mas perante Jesus Cristo, que é Deus, isso daqui, essa cura, é uma migalha. Jesus Cristo ficou implorando migalhas. Maria ficou implorando migalhas, aliás, para Jesus Cristo. Maria falou, atende o pedido dessa cadelinha. É isso que Maria fez? Igualzinho Maria, né? Sabe, são comparações totalmente esdrúxulas. Que daí eu falo, por que eu não quero mais debater? Porque esse é o nível de gente que vem querer debater comigo. Xingando os Jesus, eu estou xingando pessoas, eu estou falando que protestantismo é o esgoto da igreja, eu não estou falando de pessoas. Você é um coitado. Ô, Regi, cadê a Regi? Aí ela falou lá para ter aqui, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Você é um coitado. Val alguma coisa. Fala isso pra ele, ô Regi. Vai. Sai dessa idolatria pivô, meu. Meu povo perece por falta de conhecimento. Tô tentando dar algum conhecimento aqui, mas você não quer aprender, né?
volta um para a igreja romana e vão 100 para a igreja romana, para as igrejas evangélicas. Da igreja romana para as igrejas evangélicas. Sim, porque os que vêm do protestantismo para a igreja católica são teólogos, pessoas bem informadas, pessoas bem... pessoas estudiosas, que realmente se interessam por aprender cada vez mais, né? Mas só que os ignorantes, os piores exemplares da igreja católica, tá ali a Regi, que não me deixa mentir, elas vão tudo para a igreja protestante, né? Porque eu não fui bem catequizada, eu fui tratada como só mais uma no banco, isso e aquilo, e não vai atrás, né? Por isso. Um só é eu me converto a Icar. Mostra o ensinamento dos apóstolos que não esteja somente nas escrituras. O cânon bíblico. O cânon bíblico não está nas escrituras. Mostre um ensinamento dos apóstolos fora das escrituras, algo que possa considerar inerrante e que seja registrado em outros livros e não na Bíblia. O cânon bíblico. O próprio cânon bíblico é tradição oral dos apóstolos. Com letra minúscula já dá para entender o nível de estudo. Você conhece de regra de hermenêutica e exegese? Não, é porque eu não tenho tempo de ficar digitando e eu uso o reconhecedor de fala. É por causa disso. Daí eu não corro risco de escrever aprender em vez de aprender. Não é soberba, não dá para ficar na ignorância do conhecimento bíblico. Os católicos são como Jó. Antes de conhecer a Deus, conhecia somente ouvir falar. Cara, esse João falou uma grande verdade. Confessar, padre, sério isso? Sério, tem que confessar. Mas a igreja nasceu pela tradição oral. Quando foi pegar ali o cânon bíblico, o que foi feito? Pegou a tradição oral e viu o que combinava dessas escrituras para compor o cânon da Bíblia. Então a Bíblia é um fruto da tradição oral e não a tradição oral um fruto da tradição escrita, né? Então realmente são como Jó, antes de conhecer a Bíblia, conhecia só de ouvir falar, a tradição oral. Exatamente. Diz que se confessar seus pecados, ele, Jesus, é fiel e perdoá-los. Simples assim. Mas que está nos Salmos, né? Dá uma olhada lá no Evangelho. Quem perdoar os pecados será perdoado, quem retiver será retido, né? Tá, eu vou deixar o vídeo por aqui, daí eu vou retomar a partir daqui, vou deletar o que eu já passou. Eu acho que dá para ver também conseguiram ver bem o texto, né, na tela. Alguma coisa que eu pulei ali, porque não era muito relevante, aí vocês podem dar uma olhada, já está com quase 40 minutos de vídeo. Vou upar esse vídeo e outro dia eu termino.